Olá, eu sou a acadêmica Ana Carolina, da 7ª fase do curso de Pedagogia, e nesse vídeo nós vamos trabalhar as estratégias de leitura e as ferramentas pedagógicas que foram utilizadas nesse período de ressignificação, através de uma cartilha que foi elaborada com o mesmo tema e também como sugestão de ferramenta que pode ser utilizada pelo gestor educacional na formação dos professores. Então, como eu já falei, o nosso tema são as estratégias de leitura e ferramentas pedagógicas nesse período de ressignificação. Então, esse vídeo foi feito por mim e também pela minha colega Luana Godoy. Então, diante de tantas dificuldades que a gente vem enfrentando por causa do Covid, a educação também ela vem enfrentando diversas mudanças, como as aulas presenciais para as não presenciais, e também o professor ele foi desafiado também a construir novos conhecimentos, ou seja, ele teve que sair da sua zona de conforto. Então, com o objetivo também de ajudar os docentes, nós fizemos uma cartilha, também com o intuito, de ajudar e apresentar orientações e estratégias para o educador nesse tempo de mudança. Então, a gente apresentou esse conteúdo dessa cartilha por meio dessa videoaula. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre a leitura na quarentena, as estratégias de leitura, os tipos de leitura, também um vídeo sobre a importância da leitura, as ferramentas pedagógicas, o planejamento docente e ferramentas, a conclusão, um breve resumo do conteúdo que vai ser falado nesse vídeo e as referências que nós utilizamos. Então, quando a gente fala de leitura na quarentena, a gente também tem que voltar na questão, quando a gente fala em leitura, lá na concepção escolar. E aí a gente faz uma pergunta, Como que tem letrado os seus alunos? Como educador, como que a gente está fazendo isso? A forma como a gente está desenvolvendo os trabalhos pedagógicos, eles contribuem para o processo de aprender a ler e também desse aluno continuar sendo um leitor? E então, nesse período de quarentena, a prática da leitura para o docente, ele tornou-se um ponto muito chave, pois não existe um manual pronto, que define como que o professor ele deve fazer, elaborar, preparar as aulas, exigindo dele também muitas leituras, readaptações, interpretações, reflexões, pensamentos críticos para um bom desempenho dele nessa função que ele está exercendo nesse processo de ensino-aprendizagem. E então, Paulo Freire, ele fala que através do hábito da leitura, o homem ele pode tomar consciência das suas necessidades, ele pode autoeducar-se, promovendo a sua transformação e a do mundo, em torno da importância do ato de ler, que implica também sempre percepção crítica, interpretação e reescrita do que foi lido. As estratégias de leitura, a leitura tem sido assim um hábito frequente na quarentena. Então, algumas estratégias elas contribuem para tornar esse momento relaxante, agradável e aprendizado, independente da idade. Por exemplo, quando nós fizemos uma leitura com a criança, o que pode ser feito? O pai, ou a mãe, ou o adulto, que está acompanhando essa criança, ela pode utilizar diversos livros e ler o livro de forma diferente. Também pode transformar a criança em um personagem. Ela pode utilizar podcasts de história, vídeos com histórias, jogos de histórias e também criar um cantinho bem legal para a leitura da criança. Quando a gente já trabalha com a leitura com adolescente, o que também pode ser feito? A própria família fazer essa leitura com o adolescente e também criar vínculos afetivos. Por exemplo, a leitura com um colega de classe nas aulas virtuais. Isso também é bem bacana. Criar grupos também de WhatsApp,
para incentivar também esses momentos de leitura, incentivar leituras relacionadas aos momentos históricos, biografia e livros de aventura. O próprio educador também pode indicar livros de acordo com a idade da faixa etária daquele adolescente. E quando se fala em leitura de adulto e de idoso, uma dica, né? Comece com livros curtos, leia em voz alta. Então, comemore os seus avanços. Não precisa também ter livro físico, né? Sair correndo para comprar um livro. Não, pode utilizar a internet. Hoje tem diversos aplicativos que a gente consegue baixar, né? Anote os pontos importantes também, remova distrações, leia em intervalos nos finais de semana. Também não abandona também a leitura de maneira brusca. E também não leia deitado. Aqui é um vídeo sobre a importância da leitura. Então, as ferramentas pedagógicas. Então, de acordo com a chegada do Covid, a grande maioria das práticas docentes, elas precisaram ser reinventadas. Os professores tiveram que mudar as estratégias, os planos de aula, para atender uma demanda que agora não é mais presencial, e sim à distância, com o único objetivo da docência. Então, o que ele teve que fazer? Adaptar os seus lares em pequenos espaços de sala de aula. E assim, algumas ferramentas que podem ser utilizadas é o Google Meet, né, que é um serviço de comunicação por vídeo que é desenvolvido pelo próprio Google. O Moodle, que é uma plataforma de aprendizagem à distância também, baseada em software livre. O Big Blue, que é um software livre também para realizar webconferência e aulas virtuais. As videoconferências, né, que é uma tecnologia também que permite o contato visual, sonoro, entre pessoas que estão em diversos lugares. Os chats também, né, que é uma conversação e é mais informal, assim, como um bate-papo. As lives, né, que são as transmissões ao vivo, feitas por meio das redes sociais. O Zoom também, que é uma plataforma de videoconferência robusta também, que possui diversas funcionalidades. A lousa digital também, que é um equipamento plano, né, que é feito como uma espécie de prancheta, que aí ela utiliza uma caneta, que é a estilos, e através do qual o professor, o docente, ele pode desenhar utilizando um computador. Isso também é legal para as práticas das aulas de matemática, química, física, né, que utiliza aquelas fórmulas robustas, né. Também tem o Google Slides, também, que é uma ferramenta que permite a criação de um documento armazenado na nuvem, né. Isso é legal, por exemplo, para os alunos do ensino fundamental 1, fundamental 2. Aula também gravada por videoaulas também, né, que é bem comum. Então, com relação ao planejamento docente, então, diante de essa pandemia, como já foi falado, a prática docente também ela teve que passar por diversas mudanças. Então, foi preciso que os educadores utilizassem mais a internet, o computador e a tecnologia. E esses três meios, a internet, o computador e a tecnologia, ele também trabalhasse com a interação com os alunos, com o intuito de mantê-los motivados, né? Então, tem uma outra ferramenta que é a VBL, né, que é um vídeo, que é uma abordagem de aprendizagem baseada num vídeo, disseminada mediante a democratização do acesso aos dispositivos móveis. Também tem o fórum, que é bem conhecido, né, que é uma ferramenta virtual assíncrona, que é bem conhecida também, como eu já falei. O aluno ele tem a oportunidade de aprofundar os conteúdos abordados nas aulas, sanar dúvidas e também debater diferentes assuntos. E tem a gamificação também, que é utilizado para representar um conjunto de atividades organizadas com base na mecânica dos jogos, com o intuito de engajar pessoas para resolverem problemas e melhorar o aprendizado. Isso também eu acho bem bacana, que pode ser também utilizado nas aulas de matemática,
de jogos mesmos, né? Isso faz com que a gurizada também tenha um up, né? Deixa eles se sintam motivados e de querer continuar, né? Aprender. Então, como conclusão, nós concluímos que esse assunto escolhido, as estratégias de leitura, as ferramentas pedagógicas nesse período de ressignificação, ela foi de extrema importância, né, para todos os docentes que estão enfrentando esse período de forma diferente por meio do virtual. E também para nós, estudantes de pedagogia, foi um grande desafio, né? Porque nós não tínhamos nenhum conhecimento aflorado sobre estes assuntos, que nestes últimos 7 meses eles estão tão marcantes em nossa área da educação. Então, nós acreditamos que esse material, ele propõe, não vai trazer solução e muito menos resposta, mas também apresenta algumas orientações, estratégias, que vai contribuir com certeza para o educador nesse tempo de grande mudança. Então, assim, um breve resumo do que foi falado, que nós falamos sobre as estratégias das leituras, que para as crianças, né, nós temos a opção de utilizar diversos livros, ler vários livros, mas também de forma diferente, ler novamente e fazer de forma diferente. Transformar a criança em um personagem, utilizar vídeos com histórias, jogos de histórias, criar um cantinho de leitura. Isso a criança fica muito feliz e faz com que a criança crie mais atenção ainda. A questão dos adolescentes, a questão da família também, ler em família, isso ajuda a criar os vínculos afetivos com eles. A leitura coletiva também com os colegas nas classes, por meio das aulas virtuais, a criação de grupos de WhatsApp para incentivar os momentos de leitura, também incentivar a leitura relacionada aos momentos históricos, né? No caso, as aulas de história, geografia, né? Que trata muito dessa questão dos momentos históricos, a biografia e os livros de aventura, e também o próprio educador poder indicar também livros de acordo com a idade e a faixa etária. E também para os adultos e os idosos, comece a ler livros curtos, leia em voz alta, comemore os seus avanços. Não precisa ter livro físico, né? Utilize a internet. Hoje também tem diversos programas que a gente baixa e nós conseguimos baixar um livro bem legal, interessante para ler. Não abandona a leitura de maneira brusca, né? Porque dá preguiça mesmo, mas não abandone. Não leia deitado, porque dá muito sono. Anote os pontos importantes, né? Remova as distrações. Leia em seus intervalos, nos finais de semana, que estiver em casa. Então, as ferramentas pedagógicas, como foi falado, nós temos o Google Meet, a lousa digital, o Moodle, os chats, o Zoom, o Google Slides, as lives, as videoconferências, o Big Bloom, a videoaula e também outras ferramentas que ajudam também o docente a planejar suas aulas. O VBL também, a gamificação, o fórum. E aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Até mais!